São 2 grupos de 4, você tem que ficar entre os 2 primeiros. Então são 6 jogos. Grupo do Palmeiras: Portuguesa, Santo André e São Paulo. Do outro lado está o Corinthians, o Santos e mais 2. Tem que ficar entre os 2 primeiros. Preocupação no Palmeiras. O segundo turno do Palmeiras não foi bom. Como tinha ido muito bem no primeiro turno, fez ponto acumulado suficiente para entrar para o octogonal. Mas no segundo turno, o Palmeiras ganhou só 4 jogos. Perdeu só 4 também, é verdade. Empatou 11. Então, assim, é muito jogo sem ganhar, né? Nos últimos 16 jogos, o Palmeiras só tinha ganho 2 vezes. Uma do 15 de Jaú e uma do Marília. Só. O resto ou empatou ou perdeu. A maioria empatou. Muito empate. Então, é aquela coisa, né? Todo mundo desconfiado. Mas vamos lá, né? E logo nas 2 primeiras o Palmeiras ganha. Então tira, assim, sabe, a desconfiança e de novo. É impressionante. 2 partidas. A torcida do Palmeiras. Uau! Ganhou de 3-0 da Portuguesa. Jogando bem. No Canindé. Tá? E ganha de 2-1 do Santo André, que tinha sido o líder do grupo, por um ponto e tal, porque o Palmeiras relaxou no final, mas de qualquer forma tinha sido o líder do grupo do Palmeiras na fase de classificação. O Palmeiras ganha do Santo André e empata com o São Paulo, quer dizer, fecha o primeiro turno com 7 pontos, com 5 pontos em 6 possíveis. Tá encaminhado, né? E de fato, né, o Palmeiras empata com o Santo André na volta, perde do Palmeiras, perde do São Paulo e chega na última rodada dependendo de um empate com a Portuguesa em casa. Ainda não tinha acontecido aquelas parmeiradas, sabe? De chegar em casa com um time mais fraco e não conseguir. É só lembrar, né, da história. O Palmeiras ou tinha times fraquíssimos e nem chegava perto de definir, de chegar ali no funil, ou quando perdia de times fortes, né? É isso que vinha acontecendo. Então, assim, não teve aquela de, vai dar parmeirada, vamos pegar Portuguesa em casa, jogamos pelo empate, nós vamos conseguir esse empate. E de fato o Palmeiras consegue o empate, tá? Segura, tudo bem. Era jogo para ganhar? Era. Mas o que importava era o Palmeiras passar para a semifinal. E o Palmeiras consegue fazer 1-0 na Portuguesa e vai segurando. E no final a Portuguesa empata com um gol de pênalti. Então foi um jogo bem controlado. Como eu disse, o empate foi lá foi nos acréscimos já. Na época falava descontos. Nos descontos. E o Palmeiras então vai para a semifinal. E eu lembro da capa da Placar na época. Os 4 grandes. Então você tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, semifinal. Derby de um lado, São Paulo e Santos do outro. E são 2 jogos de arrebentar, meus amigos. Chegamos em dezembro. Palmeiras e Corinthians. O Corinthians com um time mais forte, mais entrosado. Era o campeão paulista. E estava com um time certinho, né? E o Sócrates jogando muita bola. E o seu Minelli, que não entende nada de bola, né? Quase nada. Ele leu o time do Corinthians e falou assim, não, você mata o Sócrates, você mata meio time do Corinthians, mais de meio time do Corinthians. E ele coloca o Márcio Alcântara, colado no Sócrates o jogo inteiro. O Márcio, que era zagueiro, ele vai jogar de volante só para colar no Sócrates. Ele fala assim, você cola nesse cara. Se ele for mijar no banheiro, você vai atrás dele. E de fato, o Sócrates não conseguiu jogar bola. O Corinthians não conseguiu jogar bola. O Palmeiras sai na frente com o gol do Baltazar. O Corinthians empata de gol do Sócrates de pênalti. Tá? E um jogo... 90 mil pessoas no Morumbi. Não sei se foi no sábado ou foi no domingo. Foi no fim de semana.
Mas o Márcio acabou com o Sócrates. E jogo da volta marcado para quarta-feira à noite. 95 mil pessoas no Morumbi, no quarta-noite. Tô falando certo? Ou tô confundindo? Eu acho que o segundo jogo foi à noite. O primeiro jogo foi à tarde e o segundo jogo foi à noite, pelo que eu tenho na memória. E de novo, cola no Sócrates, cola no Sócrates, cola no Sócrates. Uma jogada, uma jogada que o Sócrates conseguiu fugir do Márcio. Ele recebe a bola na meia direita, corta para dentro e faz o gol. 21, 22 minutos do primeiro tempo. E só deu Palmeiras. E o Palmeiras atacou, o Palmeiras tentou de tudo que é jeito. Vou escalar aqui o time para vocês. João Marcos, Perivaldo, Luiz Pereira, Bacharel e Carlão. Márcio de volante, Rocha e Borges. Jorginho, Baltazar e capitão na ponta esquerda, ele que normalmente é ponta direita. Depois entra o Carlos Henrique no segundo tempo, e no segundo tempo também entra, no intervalo, entrou o Enéas no lugar do Márcio. A gente já tá perdendo de 1 a 0, tira o Márcio, né? Estamos de gol. Aí o seu Minelli tira o Márcio, coloca o Enéas, mas todo mundo perdeu o gol. Impressionante. E o Leão no gol do Corinthians, pegando tudo, filho da puta. E o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians. Um derby. Doeu. Mas doeu. Ter que ver na final Corinthians e São Paulo. Um dos dois vai ser campeão. Você fala, não é possível. Mas doeu. Mas é aquela coisa, caiu de pé. Caiu de pé no Brasileirão, caiu de pé no Campeonato Paulista. Caiu tentando. E perdeu para time forte. Né? Empacou no Brasileiro, no Santos e no Vasco, que eram dois times fortes, apesar da vascanagem. E na semifinal o derby, cara. Derby, assim, decidido no detalhe, aberto até o apito final, sabe? E martelando, e só o Leão fechando o gol. Então, assim, doeu. Mais um ano na fila, já começava a incomodar muito. Os caras já estavam... A palavra fila começava a ficar uma coisa cada vez mais falada pela imprensa, repetida pelos rivais. E doía, incomodava. Particularmente para mim, tinha 12 para 13 anos. Esse jogo contra o Corinthians foi véspera do meu aniversário. Eu ia fazer 13 anos. Então foi pesado. Foi pesado. E... mais um ano. Só que diferente de 81, de 80, 81 e 82, o Palmeiras se mostrou forte. Tudo bem, faltava ali aquela fagulha, não tinha pinta de campeão, mas a gente não passava vergonha. Não tomamos goleada, ninguém goleou a gente. Lembra os anos anteriores? Goleada de 5, goleada de 6, perdemos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, tudo de goleada. Esse ano a gente quase não perdemos, tá? 72 partidas, só 10 derrotas. Tudo bem, como eu disse, empatava demais, mas não perdemos muito. Os destaques individuais, Jorginho, né? Claro, o Jorginho, artilheiro do time, com 18 gols. Enéas fez 15. Carlos Alberto Seixas ainda conseguiu fazer 12. Carlos Henrique fazia bastante gol, 10. Cléo fez 10 gols. Os destaques individuais, né? O Wagner Bacharel fez 9. Ele batia bastante pênalti também, né? Ele acabou virando o batedor de pênalti do time. Fez 9 gols, o Wagner. Mas, mais uma vez, o Palmeiras ficou pelo caminho. Mas a torcida, pelo menos, encheu o peito e levantou, né? Levantou o queixo. Não vem com graça que vocês tomam. E o Palmeiras começa 84 muito bem, né? A gente vai contar essa história na quinta-feira.
E mais uma vez, vai dar a esperança que vai, mas no final não vai, né? Mas também não tem parmeirada. As parmeiradas começam depois.